Eu quero que você observe atentamente esse gráfico, porque ele mostra exatamente o que acontece com a maioria dos canais novos aqui no YouTube. Um período sem nenhuma ou quase nenhuma visualização, você posta vários vídeos, como você pode ver aqui, e mesmo assim eles não pegam tração, eles não pegam visualizações. E de repente, olha só, os seus vídeos começam a pegar visualizações, começam a chegar mais inscritos, começa a ter mais impressões. Eu vou te explicar exatamente por que isso ocorre na maioria dos canais e você vai saber exatamente como é que funciona o crescimento aqui no YouTube. Eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas vão ser respondidas nesse vídeo. Eu separei os 3 meses aqui do canal para te mostrar a realidade de canais novos aqui no YouTube. Eu vou te mostrar as métricas e as estratégias que eu estou utilizando para tentar crescer aqui no YouTube. Então vamos comigo aqui que eu vou te mostrar logo o primeiro mês do meu canal. O primeiro mês foi assim. Eu tive 294 visualizações, 19 mil impressões, 1% só da taxa de cliques, que é muito baixo porque as minhas thumbnails ainda não eram boas e ainda não são tão boas, né? Mas eu estou melhorando, ainda bem. E teve uma duração média de 4 minutos e 17. Eu consegui nesse período um total de 21 horas e 13 inscritos. Já no segundo mês aqui do canal, já melhorou bastante, olha só. Eu tive 8.700 visualizações, 247.900 impressões. A taxa de cliques aumentou, um pouquinho, mas ainda tem que melhorar. E a duração média de visualização caiu. Só que essas visualizações aqui me trouxeram 450,1 horas de tempo de exibição e 359 inscritos. Já no terceiro mês de canal, o que aconteceu? Eu tive 7.000 visualizações, 176,6 mil impressões, 2,9% da taxa de cliques e 4 minutos e 20, já melhorou a duração média. E em termos de hora, eu tive 506,7 e 180 pessoas se inscreveram. Sabendo desses números, vamos entender como eles funcionam e como a gente pode analisar esses números, tranquilo? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre o crescimento no YouTube são as fases do YouTube. As fases do YouTube são a sandbox, o teste do público ideal, o platô de views, a fase de crescimento e a fase de limite do nicho. Na sandbox, como você pode ver aqui, nós temos poucas impressões e poucas visualizações, que é justamente o que aconteceu no meu primeiro mês de canal. Já o teste do público ideal, que é a fase seguinte, é uma fase em que nós temos muitas impressões e péssimas métricas. Conseguindo vencer o teste do público ideal, nós vamos para o platô de views, onde nós temos impressões previsíveis e visualizações previsíveis. Em seguida, nós temos o crescimento do canal, que é onde a maioria das pessoas monetizam, onde nós temos um aumento das impressões e um aumento das visualizações. E finalmente, nós chegamos no limite de nicho, onde nós temos impressões previsíveis e visualizações previsíveis. Só que diferente do platô de views, aqui o nosso canal já está saudável, já está monetizado. Isso aqui acontece porque justamente não tem mais como crescer dentro do nosso nicho. Aí é justamente nessa hora que a gente tem que expandir para outros nichos para poder o nosso canal continuar crescendo. Sabendo que existem essas 5 fases, vamos analisar uma a uma com calma. Primeiramente, a sandbox. A sandbox foi o período que compreendeu nesse gráfico aqui até essa setinha que está mostrando, olha só. Como você pode ver aqui nesse gráfico, eu tive pouquíssimas visualizações nesse período e pouquíssimas impressões. É tanto que o gráfico ele está praticamente rente aqui ao zero, não é verdade? Então foi nesse momento aqui, onde a setinha está mostrando, que eu saí da sandbox. Isso acontece na maioria dos canais. E como é que a gente faz para sair da sandbox? Eu vou te explicar. Primeiramente, você tem que entender os motivos. Por que que o YouTube faz isso? Por que que a pessoa precisa passar por essa fase? Ele faz isso porque existem muitos robôs que fazem spams, que colocam conteúdos proibidos, links maliciosos, conteúdo impróprio na plataforma. Tem canais que publicam mentiras e golpes. Então, o YouTube faz isso justamente para proteger a experiência do usuário final, que são os espectadores. E aí, como é que a gente faz para sair da sandbox? A gente precisa otimizar bem as configurações do nosso canal, precisa seguir as diretrizes de conteúdo que tem no site do YouTube explicando, precisa tomar cuidado com direitos autorais, postar com regularidade e não ser denunciado por alguma infração. Como você pode ver aqui, eu comecei a postar com bastante regularidade. E foi justamente nessa época que eu comecei a postar com regularidade que o meu canal saiu da sandbox. Então, a dica principal que eu te dou, se você quiser sair da sandbox o mais rápido possível, é você fazer um trabalho direitinho, ou seja, não infringir nenhuma regra do YouTube e postar com frequência. Depois que a gente consegue vencer a sandbox,
nós entramos no teste do público ideal, onde nós temos muitas impressões e péssimas métricas. Eu vou te mostrar aqui como funciona. O teste do público ideal, ele se caracteriza por vídeos com muitas impressões, como eu já falei, métricas de taxa de cliques bastante ruins, métricas de retenção e engajamentos ruins também, e recomendação para o público totalmente errado. É justamente isso que justifica você ter tantas impressões e números tão pequenos aqui dentro do YouTube. Eu vou te mostrar o gráfico do meu segundo mês para te mostrar como exatamente funciona esse teste do público ideal. Olha só, como você pode ver aqui, no meu segundo mês eu comecei a postar vídeo com bastante frequência. E aí o que foi que aconteceu? Ficou tendo um pico de visualizações, depois caía, depois outro pico, depois caía, até que ficou, de certa forma, estável. Agora vamos lá para o gráfico da teoria para a gente analisar. Olha só, como você pode ver aqui, ó, tem uma crescente nas visualizações, depois tem um pico, depois tem uma queda. Aí fica nesse vai e vem, né? Digamos assim. É justamente isso que configura o teste do público ideal. E como eu te falei agora há pouco, as métricas são bastante ruins. A gente pode verificar essas métricas ruins aqui no meu gráfico também, olha só. Você pode ver aqui, de aproximadamente 250 mil impressões, converteu só quase 9 mil, ou seja, um valor muito pequeno. A taxa de cliques muito ruim também, 2,7. O tempo de visualização também ruim, apenas 3 minutos. Então você pode ver aqui, olha só, de 8.700 pessoas que assistiram, só 300 e poucos se inscreveram. Então você pode ver aqui que são métricas bastante ruins, o que configura o teste do público ideal. Mas você deve estar se perguntando, como é que a gente sai desse teste do público ideal? Vou te mostrar nesse exato momento. Para a gente sair do teste do público ideal, a gente pode fazer um SEO profissional e estratégico nos vídeos, fazer playlists para o público certo, fazer títulos e thumbnail mais familiares do nosso nicho e trazer vídeos longos com conteúdo denso. Olha só o período que correspondeu ao meu teste do público ideal. Você pode ver aqui que eu postei vídeo praticamente todos os dias e ficou nessa gangorra, digamos assim. Ficou subindo, descendo, subiu bastante aqui, ó. Depois desceu, subiu um pouco, depois subiu mais um pouquinho, depois desceu, até que se estabilizou. Então, essa fase aqui, onde tem essas duas setinhas, corresponde ao teste do público ideal. Aí, a partir do momento que o YouTube conseguiu encontrar o meu público ideal, eu entrei no platô de views. Como você pode ver aqui, ó, não tem uma grande diferença. Mesmo eu continuando postando vídeos, eu fiquei tendo mais ou menos uma média em termos de visualizações, que é justamente isso aqui que configura o platô de views. Antes de eu te explicar como funciona e como foi que eu trabalhei no platô de views, eu preciso te contar sobre os algoritmos do YouTube. O algoritmo do YouTube tem 6 pilares que configuram ele. É a taxa de cliques, a retenção média, o engajamento, o tempo de exibição, o tempo de sessão e a taxa de retorno. Vamos tentar imaginar o seguinte: se o YouTube fosse uma máquina complexa, os 6 pilares seriam os motores que fazem essa máquina funcionar. Esses são os fatores decisivos que o algoritmo considera na hora de decidir se vai ou não mostrar o seu vídeo para mais pessoas. Vamos analisar com calma cada um deles. Por exemplo, a taxa de cliques. A taxa de cliques é o pilar que mede a quantidade de pessoas que clicam no seu vídeo depois de ver o seu título e a sua thumbnail. Como você pode melhorar isso aqui? Você pode melhorar com thumbnails mais chamativas e contrastantes, títulos curiosos, mas também não pode ser um título com um clickbait exagerado não, porque senão você vai estar mentindo para a pessoa. E também os 5 primeiros segundos do seu vídeo precisam ser bastante persuasivos e cativantes. Por exemplo, um exemplo de título: os 5 motivos bobos que fazem o seu canal não crescer. Esse título desperta curiosidade imediatamente. Já quando a gente fala do pilar da retenção média, a gente precisa ter em mente que o YouTube ele quer que as pessoas fiquem no nosso vídeo até o fim, ou pelo menos parte disso. Esse pilar ele analisa o tempo médio de visualização do seu conteúdo. Eu vou te dar aqui algumas dicas. Use roteiros cativantes, mude de cena ou ângulo para não cansar, caso você apareça no vídeo. Faça cortes dinâmicos na sua edição. Se você tiver uma retenção média baixa, o YouTube ele vai parar de entregar o seu vídeo. Por outro lado, se a sua retenção for alta, o vídeo vai ser espalhado pelo YouTube. Um outro pilar muito importante é o engajamento. O engajamento são likes, comentários, compartilhamentos. Tudo isso diz para o YouTube que seu vídeo é muito valioso. Alguns truques que você pode utilizar é fazer perguntas no final dos vídeos. Tipo, você já cozinhou tal coisa? Você já fez esse tipo de vídeo? Alguma coisa que gere um engajamento, sabe? Incentive o like sem parecer desesperado. Por exemplo, eu vou te pedir para deixar o like nesse exato momento
se você estiver gostando desse vídeo, tudo bem? Tá vendo? Eu tô colocando em prática o que eu tô te falando. Estimule também o compartilhamento com frase tipo, manda para aquele seu amigo que quer ouvir isso. Ou seja, você pedir para compartilhar esse seu vídeo aqui. Outro pilar bastante importante é o tempo de exibição. Aqui, o foco é na quantidade de horas assistidas, não só em um vídeo, mas no canal inteiro. Faça vídeos longos e interessantes, mas sem enrolar, para poder aumentar isso daqui. E agrupe esses vídeos em playlists temáticas. Por exemplo, 1.100 horas assistidas. Isso é um sinal verde para o algoritmo. Outro pilar interessante é o tempo de sessão. Esse é o tempo que o usuário passa dentro do seu canal após clicar num vídeo seu. O YouTube ama quando você mantém as pessoas na plataforma. Como é que você pode fazer para aumentar esse tempo de sessão? Você pode colocar uma recomendação ao final dos seus vídeos, tipo aquela tela final. Você pode colocar cards que linkam para outros conteúdos seus. Pode criar maratonas com temas parecidos, por exemplo, série Crescer no YouTube, ou então Vencendo o Vício no YouTube Studio, como eu criei aqui. Então realmente são vídeos conectados para aumentar o tempo de sessão do usuário. E também nós temos a taxa de retorno. A taxa de retorno são pessoas que assistiram e voltaram outro dia para continuar vendo mais vídeos seus. São chamados espectadores recorrentes, que são os favoritos do YouTube. O YouTube ama isso daqui. Como é que você pode construir isso, essa taxa de retorno? Primeiramente, é interessante você postar com consistência, nos mesmos dias e nos mesmos horários. Também é legal você criar uma identidade de canal marcante e também envolver o público com quadros fixos ou séries. Vai muito aqui da sua criatividade isso aqui. Entendido os 6 pilares, vamos descobrir como é que a gente encontra o público ideal? Porque se você tiver nessa parte, isso aqui vai ser bastante importante para ti. A gente descobre o nosso público ideal através dessas 3 taxas aqui: o engajamento, o tempo de sessão e a taxa de retorno. O algoritmo do YouTube vai analisar essas métricas e se essas métricas forem boas, ele vai mostrar o seu vídeo para pessoas parecidas com o seu público que você já tem. Funciona assim: o YouTube ele faz testes constantes. Ele mostra os seus vídeos para diferentes perfis de usuários, ele analisa o comportamento dessas pessoas e observa se elas curtem, se assistem por muito tempo e se voltam no seu canal. Se sim, legal, esse público é o ideal e ele passa a receber mais conteúdos seus. Por outro lado, se ele encontrar o público errado, o seu canal pode flopar, pois ele vai diminuir a divulgação, vai prejudicar suas métricas e com isso vai fazer com que a experiência do usuário não seja boa, porque esse público ele não engaja, ele não volta e nem assiste por muito tempo. Já quando você acerta o público, existe um aumento da divulgação automática, existe uma melhora contínua das métricas e também o seu canal se mantém saudável e cresce com estabilidade. O YouTube ele vai entender que você entrega valor e te recompensa com mais visibilidade. Resumindo, se você quiser identificar mais rapidamente o seu público ideal, foque nessas 3 métricas: o engajamento, o tempo de sessão e a taxa de retorno. Eu vou te trazer aqui 2 estratégias para você sair do teste do público ideal. A primeira estratégia são vídeos conectados e playlists conectadas. Como é que funciona isso? Funciona assim: quando você for fazer vídeos para o YouTube, você não pode fazer vídeos soltos. Cada novo vídeo precisa levar o espectador para o próximo passo. Você pode utilizar cards, telas finais, aqueles links fixados nos comentários, tudo isso para que o espectador ele assista o seu próximo conteúdo. É interessante também você manter uma narrativa contínua entre os vídeos, como se fosse capítulos de uma série. E também é interessante você criar expectativa para o próximo vídeo antes de encerrar o atual, pois com isso você vai aumentar a retenção e também a taxa de retorno, que são justamente 2 daquelas métricas que eu te contei agora há pouco, que você precisa trabalhar. Já quando nós falamos de playlists conectadas, isso aqui é como se fosse uma maratona de valor. As playlists não são só organização, elas são estratégias também de retenção. É interessante você agrupar os seus vídeos por temas e seguir uma sequência lógica de aprendizado. Você também deve otimizar os títulos dessas playlists com palavras-chave, porque quando a gente usa palavras-chave, fica bem mais tranquilo do YouTube identificar para quem ele deve enviar esses vídeos. E também ativa o modo de reprodução contínua. É tipo como se fosse uma ordem pensada, do básico ao avançado, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer é incluir links para essas playlists na descrição de cada vídeo seu que está relacionado, pois com isso você vai transformar o seu canal numa experiência contínua e viciante. Uma outra estratégia que eu posso te mostrar aqui é a fórmula do tempo.
Essa estratégia aqui, ela é muito boa, porque quando você faz uma progressão estratégica do tempo dos seus vídeos, isso vai fazer com que o YouTube impulsione os seus vídeos e revele o seu público ideal com mais velocidade e precisão. Como é que você deve fazer isso aqui? Você deve começar com vídeos mais curtos, como você pode ver aqui, 10 minutos, 15 minutos, e depois ir aumentando de pouquinho em pouquinho. Esses números aqui não necessariamente precisam ser dessa forma, de 15 para 25 e 25 para 45, vai de acordo com como for o seu vídeo, mas o importante é você aumentar a minutagem de um vídeo para o outro. Vídeos mais curtos, como esse de 10 minutos, ele atrai pessoas curiosas e também novos espectadores. Já vídeos mais longos, do que 10, ele mantém um público mais engajado aqui no seu canal. Se você pegar vídeos maiores ainda, ele filtra quem realmente se interessa pelo seu conteúdo. Porque também não é todo mundo que vai ficar tanto tempo assim num vídeo, né? E quando for um vídeo gigantesco, de 45 minutos ou mais, isso faz com que você fortaleça a sua audiência fiel. E aí, é justamente aqui que você cria uma comunidade sólida. Por quê? Porque se a pessoa dedica ali mais de meia hora para poder te escutar, é porque ela é um público fiel. E quanto mais tempo relevante a pessoa assiste, mais o YouTube ele identifica que aquele público é o seu público ideal. Quais são os benefícios dessa forma do tempo? São esses três aqui, tempo de exibição, taxa de retorno e tempo de sessão. Quando a gente fala do tempo de exibição, é porque o YouTube ele ama quando os usuários passam mais tempo na plataforma escutando o seu conteúdo. E se ele passa mais tempo, o seu vídeo vai ser mais recomendado. Já a taxa de retorno são pessoas que consomem seus vídeos mais longos e sempre voltam para assistir mais depois. O seu conteúdo ele vira rotina para o seu público. E o tempo de sessão é que ao emendar vídeos maiores uns com os outros, você prolonga a permanência do usuário dentro do seu canal. E sabe por que isso acontece? Por que essa estratégia é muito boa para a identificação do público ideal? Porque o YouTube ele entende quem realmente se conecta com seus vídeos mais longos. E o resultado qual é? Mais visualizações qualificadas, mais inscritos engajados e crescimento sustentável. Agora que nós saímos do teste do público ideal, vamos para a fase do platô de views. Mas antes de a gente continuar a minha explicação sobre o platô de views, eu quero te contar que eu criei um e-book explicado passo a passo 50 mapas mentais como esses aqui que eu estou te ensinando, para você crescer no YouTube e conseguir mudar de vez a sua vida através do seu canal. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, para você conferir lá, tudo bem? Agora vamos lá para o platô de views. A fase do platô de views no meu canal, ele começou justamente aqui onde está essa setinha verde e ele continua até hoje. Eu coloquei essa setinha aqui, mais à direita, só que eu ainda não consegui sair do platô de views, mas eu vou bolar algumas estratégias para poder superá-la. Deixa eu te explicar como é que funciona o platô de views. Funciona assim, As características do platô de views, como você pode ter visto, existe uma diminuição brusca nas visualizações, olha só. Tá vindo bem, tá vindo, aí caiu um bocado, tá vendo? E continua aqui, como se fosse reto. Existe uma estabilização diária das visualizações, o público ideal engajado e fidelizado, uma previsão de visualização por vídeo e uma previsão de impressão por vídeo. É justamente o que aconteceu aqui, olha só, essa estabilização. E no terceiro mês do meu canal, isso aqui fica bem mais visível, deixa eu te mostrar. Olha só, tanto em termos de visualizações como em termos de impressões, olha só como ficou praticamente reto, tá vendo? Olha só. Isso aqui se configura justamente no platô de views. Tá vendo? Eu continuei postando vídeo e mesmo assim eu posto vídeo todos os dias, olha só o que aconteceu. Continua não aumentando. É por isso que eu fiquei umas 2 semanas sem postar vídeo, porque tava dando a mesma coisa. Aí eu tô bolando aqui algumas estratégias para poder melhorar essas minhas métricas e consequentemente eu sair do platô de views. E o platô de views, como você pode ver aqui no meu gráfico, ele funciona exatamente dessa forma. E é incrível porque é igualzinho ao que tem no gráfico da teoria. Olha isso. O platô de views aqui, Tá vendo, Exatamente o que aconteceu no meu gráfico. Muito incrível. E aí, quais são as estratégias para a gente sair desse platô de views? Vou te mostrar. As estratégias são utilizar o funil de consciência, utilizar o funil de fidelização, o funil de conteúdo, fazer playlists atualizadas e criar uma comunidade mais engajada. Eu vou te explicar como é que funciona esses 3 funis aqui, o de consciência, fidelização e conteúdo, para a gente entender como é que a gente pode sair desse platô de views. Tranquilo? Vamos primeiramente para o funil de consciência. O funil de consciência, ele corresponde a uma pirâmide em que 90% das pessoas são iniciantes,
9% das pessoas estão no nível intermediário e 1% das pessoas são especialistas. Deixa eu explicar como é que é cada um dessas aqui. Primeiramente, os iniciantes. Os iniciantes são pessoas que estão começando agora e sabem pouco ou quase nada sobre o seu tema. Por exemplo, um exemplo de conteúdo para iniciantes. Como criar um canal no YouTube do zero? Ou então, o que é a monetização no YouTube? São pessoas que estão aprendendo agora. Ou seja, são a maioria das pessoas. Porém, nós também temos os intermediários, que são pessoas que já conhecem o básico e querem melhorar. Um exemplo de conteúdo para intermediários nesse nicho aqui de crescer no YouTube é como otimizar seus vídeos com SEO, ou então ferramentas para aumentar a retenção do seu canal. E no topo da pirâmide nós temos os especialistas, que são pessoas que já dominam o tema e buscam técnicas mais avançadas. Por exemplo, uma análise profunda do algoritmo do YouTube. Ou então, como escalar um canal com tráfego orgânico mais tráfego pago. Isso aqui é muito importante você entender sobre o funil de consciência, porque se você criar vídeos apenas para especialistas, vai ignorar praticamente 99% da sua audiência. Mas se você conseguir equilibrar o seu conteúdo entre esses 3 níveis, aí você pode ter certeza que o seu crescimento será constante e sustentável. Uma dica interessante que eu posso te dar, quando você estiver se comunicando com iniciantes, você pode usar emojis, linguagem simples, explicações diretas, porque com isso essas pessoas vão se sentir mais interessadas no seu conteúdo e não vai repelir essas pessoas. E à medida que o público for evoluindo, aí você vai aumentando a profundidade da sua abordagem, tranquilo? Um outro funil interessante de a gente analisar é o funil de fidelização. O funil de fidelização, ele funciona através da atração, do engajamento, da conversão e da fidelização. Nessa parte aqui de atração, é mais questão de vídeo viral. Ou seja, muitas pessoas vão chegar. Já quando você faz uma playlist, você consegue um maior engajamento do seu canal. Também é interessante você fazer um CTA de inscrição para você converter as pessoas. E por último, para que você tenha um público recorrente, você precisa fidelizar aquela pessoa. Então funciona como um funil mesmo. Olha só, 1000 foram atraídos, 100 engajaram, 10 se inscreveram, e 1 se fidelizou, ou seja, uma pessoa sempre vai estar voltando para ver um vídeo seu. Então é assim que funciona o funil de fidelização. Nós temos também o funil de conteúdo. O funil de conteúdo, ele foca nos temas de vídeos e na identificação de temas de vídeos sazonais. Funciona assim. Existem 3 tipos de categorias de temas no YouTube. Os temas que são amplos e que geram curiosidade, os temas básicos e comuns e os temas específicos e complexos. O objetivo dos amplos e que gera curiosidade é atrair a atenção de quem não te conhece. Por exemplo, você nunca mais vai olhar para isso do mesmo jeito. São vídeos virais e chamativos, como você pode ver aqui. Ele é ideal para alcançar um público novo e crescer em visualizações. Já quando a gente fala de básico e comum, o objetivo aqui é ensinar o essencial. Por exemplo, como começar no YouTube do zero. São vídeos pesquisáveis que vivem por muito tempo. Perfeito para você usar em playlists e também tráfego orgânico constante, ou seja, você sempre vai ter visualizações através daquele vídeo. E nós também temos os temas específicos e complexos, onde o objetivo é aprofundar o relacionamento com o seu público. Por exemplo, como otimizar o seu CTR usando psicologia das cores, ou seja, são uma coisa bem específica, né? São estratégias avançadas e conteúdos mais detalhados. Ele é focado em quem já te acompanha ou quer mais profundidade. É aquele 1% da pirâmide do funil de consciência. E assim, a estratégia mais inteligente é você misturar os 3, caso seja possível. É interessante você usar vídeos amplos para atrair, vídeos básicos para educar e vídeos complexos para fidelizar. Já outra coisa que você precisa fazer é identificar temas de vídeos sazonais. Por exemplo, temas quentes, que são os temas que estão bombando agora. Você pode usar trends, notícias e desafios atuais. Tem também os temas mornos, que são os temas que estão em alta em certos períodos. Por exemplo, Black Friday, volta às aulas, Carnaval, Natal. E também nós temos os temas frios, que são conteúdos perenes que funcionam o ano todo. Por exemplo, tutoriais, guias, reviews, dicas evergreen. Então, se você dominar bastante esse funil de conteúdo, existe uma chance muito grande de você sair da zona de platô de views. É justamente essas estratégias aqui que eu vou colocar em prática no meu canal a partir de agora. E agora você pode ver novamente aqui o gráfico dos meus 13 meses de canal, que você vê claramente que eu comecei no período de sandbox, consegui encontrar meu público ideal,
e agora estou no platô de views. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar bastante a gente se conectar ainda mais. E se você tiver interesse nesses mapas mentais que eu tenho, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, porque eu criei um e-book exclusivo com 50 mapas mentais explicados passo a passo para você crescer no YouTube de uma vez por todas. Então conhece lá esse e-book, tranquilo? Agora eu vou te deixar com um vídeo onde eu ensino como você pode fazer para o YouTube recomendar todos os seus vídeos. Então clica nele e vamos aprender!